Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma Identidade. Hoje a gente retorna com os programas inéditos. Você acompanhou aí desde o dia 1º de janeiro os melhores momentos do Identidade de 2021. Relembrou lindas histórias, né, que a gente contou aqui. Feliz 2022 para você, agora nesse encontro inédito, né? Eu desejo que nesse ano você sinta ainda mais o amor e o cuidado de Deus na sua vida, que deixe Ele escrever bonitas páginas da sua existência nessa terra. A gente vai estar aqui, juntos, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da noite, toda semana para te ajudar a ter esperança de dias melhores e viver de uma forma cada vez mais significativa. Então, vem comigo, porque a minha primeira convidada do ano vai trazer uma história incrível de superação e de muito propósito. E para a gente ter essa vida cheia de significado, é essencial ter a direção de Deus para tomar decisões ou qualquer outra coisa, né? E eu quero te ajudar a ter essa amizade com o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, através aqui, desse estudo. Nele, você vai tirar dúvidas, adquirir conhecimentos bíblicos sobre a atuação desse Deus dos bastidores e vai entender que nunca está sozinho ou sozinha. O Espírito Santo é o seu companheiro, aquele que te inspira a ser uma pessoa melhor, te prepara para a vida eterna. Isso foi só um resumo, tá? Então eu te convido a mergulhar nesse estudo bíblico e descobrir poderosas verdades da Palavra de Deus e ser muito feliz. Peça então pelo nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Vou repetir para você, tá? Anota aí o telefone. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou pelo WhatsApp 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você não vai pagar nada, né? Porque os Anjos da Esperança já pagaram para você. Então aproveite e peça agora mesmo, tá? Eu vou receber hoje a Liege, uma educadora física, descobriu ser portadora da fibrose pulmonar quando estava em plena atividade profissional. Mas depois de viver com grandes limitações, a Liege conseguiu a doação de um pulmão e depois disso se tornou uma atleta transplantada. Ela ganhou aí importantes títulos para o país, mas acima de tudo ela ergue a bandeira da doação de órgãos para ajudar a salvar outras vidas. Tá emocionante essa conversa de hoje e eu volto em 30 segundos aqui com a Liege no Identidade. Até já. Já de volta, falei que o intervalo era rápido, foi mesmo, e eu já estou aqui junto com a Liege. Seja muito bem-vinda, Liege. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história com vocês. A gente aqui no Identidade está meio que começando o ano. Então, muito legal ter você aqui com a gente, porque acho que você representa essa coisa que a gente tem quando um ano novo começa e a gente quer correr atrás de objetivos, a gente quer se superar. E superação é uma coisa que você, como atleta transplantada, teve que ter, né? Teve que conquistar na sua vida. Exatamente. A superação fez e faz parte da minha vida e eu tento passar isso para as pessoas também, né? Como uma forma de estilo de vida também, né? Porque às vezes as adversidades vêm para a gente, eu acredito muito como uma chance da gente se tornar melhor. Né? E eu estou tentando fazer isso, aproveitando essa segunda chance que a vida me deu para continuar aqui. Vamos contar como tudo começou. Você, antes de se tornar uma atleta, inclusive transplantada, você já era educadora física, né? Então, essa coisa do movimento sempre fez muito parte da sua vida. Quantos anos você tinha quando você descobriu que estava com a doença? Com 30 anos. Uhum. E eu trabalhava, eu tinha outras 2 formações, né, de biologia e fonoaudiologia, mas realmente... Então, a educadora física veio depois. Isso, o meu sonho era fazer educação física, né, e eu fiz, então eu ingressei no curso de educação física paralela à evolução da minha doença. Entendi.
Foi essa mais ou menos a cronologia da coisa, né? Então, no auge da minha doença, ocorreu a minha formatura em educação física. Essa doença foi muito séria. Sim. A partir do momento que você descobriu, as complicações já começaram a aparecer, né? Assim, eu descobri essa doença e me disseram assim, ó, Liege, a fibrose pulmonar é uma doença que ela é progressiva e não tem tratamento. Então, provavelmente tu vai precisar de um transplante. Isso, eu recebi essa notícia em 2003. E a doença, ela foi evoluindo gradativamente. Eu ainda conseguia trabalhar, realizar as minhas coisas. 6 anos após esse diagnóstico, aí sim eu comecei a sentir falta de ar para correr, para subir escada, para fazer alguns exercícios mais vigorosos. E 8 anos após o diagnóstico, eu precisei entrar em lista, porque aí sim eu já não conseguia mais escovar os dentes, não conseguia tomar banho, não conseguia quase caminhar. Precisei usar oxigênio 24 horas. Aí a coisa ficou mais séria. Depois de quanto tempo de ter descoberto? Depois do diagnóstico, foram 8 anos convivendo com a doença. Mas ela, assim, ela deu uma demoradinha, assim, para se instalar efetivamente, sabe? Mas eu, desde o diagnóstico, já sabia da possibilidade de um transplante, né? Então... E aí, como que você, numa doença tão séria como essa, né? Eu imagino que para andar com o oxigênio, então é uma situação que você já não tem mais total mobilidade, sim. A situação está muito complexa. Eu sei que você decidiu que, mesmo sendo uma doença muito séria, durante o tratamento você jamais desistiria, que você ia lutar até o fim. Mas a sua chance de não continuar talvez fosse muito representativa. Como é que a pessoa, no meio dessa luta, pensa assim, vou fazer educação física? Pois eu sempre tive esse desejo, né, de fazer educação física e no momento do diagnóstico, a minha pneumologista disse, olha, eu acho bom você desistir dessa ideia, porque vai ser complicado. E eu falei, não, eu vou fazer, e eu meio que me planejei, eu falei assim, eu vou fazer as disciplinas práticas antes, enquanto eu tenho fôlego, e depois eu faço as teóricas, né? Até isso eu meio que planejei. E assim foi, né? Então, quando a doença ficou realmente bem mais séria, eu ia com o meu concentrador de oxigênio que eu adquiri, né? Que me possibilitava me deslocar, já que aquele cilindro é muito complicado de carregar. Então, eu tinha um concentrador, que é mais ou menos uma bolsinha, assim, que a gente coloca a tiracolo, o meu catéter nasal. E eu ia, né, a pequenos passos, até que chegou um momento do meu estágio final, que aí eu estava muito debilitada e aí eu precisei de cadeira de rodas. Então, eu ia dar aula de educação física de cadeira de rodas, né? Para uma turminha de crianças de 4 anos, super ativas e super curiosas, me perguntavam o que é aquele caninho no nariz e queriam andar na minha cadeira, que eu consegui emprestada na época, que era daquelas motorizadas. Então, elas me deram muita força também. E 2 meses depois da minha formatura, eu recebi o meu transplante. Então, foram momentos difíceis, muito complicados, mas de muita esperança. Uma conquista atrás da outra, Uma conquista atrás da outra, Eu tinha muita fé de que eu ia conseguir. Me fala sobre o tempo de espera pelo transplante. Então, você me disse que, né, durou 8 anos aí, mais ou menos, esse processo para a doença evoluir e realmente te debilitar muito. Isso. E aí você entra na lista, então. Isso. Como funciona essa espera? Porque existem muitas necessidades e nem tantos órgãos, né? Existia a chance de, por exemplo, não dar tempo de você conseguir esse pulmão? Sim, existia e a gente vê muito isso. Muitos amigos, amigas partem sem conseguir o órgão, né? É uma realidade, infelizmente, né? Porque eu acho que o número de doações tem que aumentar muito no nosso país, né? E por isso que eu bato tanto na tecla de que as pessoas se declarem doadoras, avisem a sua família, porque no nosso país só a família autoriza a doação.
Mesmo se a pessoa decidir em vida que ela vai ser um doador, não tem um documento, a Não família tem. é que autoriza. A família é que autoriza. Então, o que acontece? Quando a pessoa se declara doadora e avisa a família, provavelmente a família vai querer, né, cumprir esse desejo. Agora, quando ela não diz nada, as estatísticas mostram que a maioria das famílias dizem não. Porque assim, eu não sabia o que ele queria, então não vou doar. Né? E são mais de 50 mil pessoas hoje aguardando por um órgão, né, no nosso país. Então, é uma realidade a pessoa esperar em fila e não conseguir. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, a grande população brasileira, eu sempre ouço 2 medos sobre a doação de órgãos. E aí acho que é legal você estar aqui até para poder esclarecer isso. Um medo é assim, sei lá, às vezes eu tô já ficando muito mal, os médicos não vão lutar tanto para salvar a minha vida porque eu sou doador, então o outro vai ter mais chance do que eu, então não vou ser doador. Esse é um dos medos. Sim. E o outro medo é de que como vão ser retirados órgãos, então, por exemplo, numa morte cerebral, todos os órgãos praticamente são aproveitados, né? Sim. E aí a pessoa acha, a família muitas vezes acha, ou até a própria pessoa, quando vai tomar essa decisão em vida, como você estava contando, que ali na situação do velório, o corpo vai estar muito com um aspecto ruim naquela situação. 2 mitos, né? Sim, exatamente, 2 mitos. Quando um paciente chega, né, num hospital muito grave, a prioridade é sempre a vida. É a vida desse paciente. Os médicos vão lutar para que ele viva com todas as forças. Tendo a possibilidade da morte encefálica, que é a condição que possibilita a doação de órgãos, não é qualquer morte que culmina numa doação de órgãos, esse protocolo também é muito rígido. Precisa de 2 avaliações com equipes diferentes para constatar a morte encefálica, e a morte encefálica ela é irreversível. Então, as pessoas, o que acontece? As pessoas confundem muito a morte encefálica com coma. O coma é reversível, a pessoa volta do coma, ainda tem algum nível de atividade cerebral. A morte encefálica ela é irreversível. Então, o que acontece? Os aparelhos estão ali ligados justamente para fazer com que esses órgãos sejam possíveis para doação, porque eles precisam ainda estar com irrigação. Claro que é muito difícil para uma família ver ali o seu ente respirando por aparelhos, quentinho, né, o coração batendo e ver que ele está morto, porque ele está morto. O cérebro já não funciona mais. Então, isso realmente é um dos grandes impeditivos, o entendimento da morte encefálica. Né? Mas não precisa ter esse medo de que vão desligar os aparelhos. Ele já está morto. Os aparelhos só estão sendo ligados para manter os órgãos aptos para doação. Né? Então, realmente, esse é um grande mito. E esse segundo mito de que o corpo vai ficar desfigurado, vai ter que ser com um caixão fechado, realmente existe, mas não, a doação de órgãos é uma cirurgia, como outra qualquer. Abre, retira os órgãos, fecha e o ente vai para o velório como qualquer outra cirurgia tivesse acontecido. Né? Ele não fica desfigurado, não fica mutilado. Né? Às vezes as pessoas também têm alguma dúvida quanto à doação de pele. A pele que é doada assim, é uma fina camadinha assim, né, das costas, porque aquela pele vai ser cultivada em laboratório depois. Então, realmente, a gente nota que um dos grandes impeditivos realmente para a doação de órgãos é a falta de informação. Sim. As pessoas desconhecem o assunto e a tendência realmente é não doar. Né? E os que esperam sofrem com isso. Né? Eu Excelente. mesma, se dentro desses 5 meses não viesse uma doação para mim, provavelmente eu não estaria aqui contando a minha história hoje. A gente fez essa até pausa para justificar, né, para poder explicar, aproveitando que você está aqui falando desse assunto tão importante. Mas imagina, essa espera que você estava vivendo é terrível, né? Vou sobreviver ou não? Porque sobreviver depende de que um órgão chegue e possa acontecer esse transplante. Mas graças a Deus aconteceu. Graças a Deus aconteceu. Você está aqui viva
e fazendo coisas incríveis, inclusive com um pulmão só, né? Que a gente vai contar no próximo bloco. Como é que é a sua vida, a superação, a sua participação em jogos importantíssimos e você representando o Brasil. Então, intervalo rápido e a gente volta com... É uma história de atleta, mas que tem um gosto maior pela superação, né, que a Liege conquistou na vida dela. A gente volta já. De volta aqui ao Identidade, eu estou recebendo a Liege Galtério. Liege, que é uma atleta e transplantada. Vive com um pulmão que recebeu através desse transplante. A gente estava falando no bloco anterior de como você estava muito debilitada pela doença, esperando ali a doação do órgão, né? E ela realmente aconteceu. Como é que foi a tua recuperação após o transplante? Você estava... dando aula já como professora de educação física para as crianças na cadeira de rodas, mas eu sei que aí depois você foi desenvolvendo, trabalhou como personal trainer e aí, né, foi se aprofundando para a tua atividade atlética. Então, como é que foi essa recuperação e uma retomada da vida, uma retomada de objetivos e sonhos? Bom, depois que eu transplantei, vida nova, segunda chance de viver, eu falei, vou agarrar com todas as forças. E realmente, a minha recuperação foi super boa e eu acho que isso foi muito devido à minha vida prévia, de sempre ter feito exercício desde pequenininha, sempre me cuidei, independente de ser profissional de educação física. Eu sempre falo para elas se cuidarem da saúde, porque a gente nunca sabe quando o nosso corpo vai precisar lutar, né? Então é bom que ele esteja sempre pronto para uma batalha. Né? E isso a gente consegue através de uma alimentação boa, de exercícios, né? Na medida do possível. Então, com 3 meses depois do transplante, eu já voltei a dar aula de pilates, já voltei a treinar, né? Claro, né? Bem gradativamente, mas eu voltei para a minha vida. E eu descobri a existência dos Jogos Mundiais para Transplantados, que eu nem sabia que existia, né? A gente fala muito nas Olimpíadas, né? Nas Paralimpíadas, mas Jogos para Transplantados eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei sabendo, através de um amigo, e falei, então eu vou me informar. Fui no site, né, do World Transplant Games e vi ali as modalidades que tinha e vi que tinha atletismo, que era uma coisa que na época da escola, quando eu era menor, eu gostava de fazer. Eu falei, olha, tem atletismo, tem 100 metros rasos, tem 200 metros rasos. Eu falei, vou começar a treinar para isso aí. Entrei em contato com a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e Tecidos, e me disseram, olha, a gente tem aqui algumas informações, mas caso tu vai ser a primeira mulher brasileira a participar de um evento desses. Eu já me animei mais ainda, né? Claro. Eu falei, nossa, vamos representar, né? E eu comecei a treinar meio que despretensiosamente para a prova dos 100 metros e dos 200 metros, que foi as provas nas quais eu me inscrevi na época, né? Os jogos foram em 2015 na Argentina, em Mar del Plata. E muito eufórica, porque eu não sabia como é que ia ser isso tudo. Comecei a treinar, tive alguns percalços durante o caminho, né? Quebrei um tornozelo, aí mais além descobri um câncer de mama também, mas eu estava muito determinada aí, né? Aí até meio que conversei com a minha médica, falei, vamos operar na minha volta, porque eu preciso ir para esses jogos. E realmente, então, eu treinei, mas meu objetivo maior era dar visibilidade para a causa. Porque quando a gente mostra uma pessoa saudável, uma pessoa com qualidade de vida, isso impacta na decisão das pessoas. Às vezes elas veem, nossa, mas tu está tão bem, como vale a pena uma doação de órgãos? Exatamente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas acham, não, vou doar, mas a pessoa vai viver doente, vai viver restrita, tomando remédio. Não, a gente pode ter uma vida plena. E eu fui, né, porque eu sabia que tinha adversárias de países que já têm tradição de ter eventos internos nos seus países, né, de competição. Mas eu fui lá para a minha prova, né, super
nervosa que eu estava, me posicionei lá no bloco de partida, né? Porque as corridas de velocidade saem daquele bloquinho, né? E me concentrei, só aguardei o tiro da largada e saí, né? Saí com todas as minhas forças, assim, correndo, porque eu queria estar ali representando todo mundo, né? As pessoas que conseguiram o transplante, as pessoas que partiram, as famílias doadoras, os médicos. Eu queria estar levando eles comigo ali, né? E eu saí correndo e lá, acho que faltando uns 20 metros para terminar a prova, eu via que ninguém se aproximava de mim, né? Olha, tava com uma vantagem boa. Eu, pela visão periférica, eu falei, ué, o que está acontecendo? Cancelaram a prova e só eu tô correndo. Eu tô aqui. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, eu lembro que eu alcei minhas mãos aos céus, assim, né? Postei em prece e agradeci. Por ter conseguido essa conquista, né? De ter sido a primeira mulher, primeira medalha de ouro feminina do Brasil. Tanto é que eu doei essa medalha pro museu do hospital que me acompanha, como uma forma de gratidão, né? Como um símbolo. E a partir dali, então, eu me envolvi com essa questão do esporte, né? Pude idealizar um projeto para incentivar os transplantados a se exercitarem, que é o Se Mexe TX, que é um... Inclusive essa camiseta que você está usando. Essa camiseta é do Se Mexe TX. É um projeto que a gente formou uma família. São transplantados que se exercitam, cuidam da saúde e me dão um retorno, assim, de que depois que começaram a se exercitar, estão recebendo os parabéns da equipe, que os exames estão melhor, a disposição está melhor, né? Então, e é uma bandeira através do esporte falar sobre a doação de órgãos também. Então, depois da Argentina, eu já pude ir para a Espanha, já pude ir para a Inglaterra, iríamos para os Estados Unidos, caso não fosse a pandemia, mas agora está programado para 2023 na Austrália, o próximo Mundial. E seguimos, assim, competindo com energia, praticando esporte, praticando exercício, mostrando que é possível ter essa vida, né? E eu mostro que é possível ter uma vida plena realmente com um pulmão só, porque eu recebi um pulmão, que foi meu pulmão esquerdo, meu pulmão direito continua aqui, mas ele já não funciona mais, por causa da fibrose, né? Então, quando a gente olha assim numa radiografia, tem o pulmão esquerdo grandão e o direito ali, né, bem pequenininho, quase, ele realmente não funciona. E é esse o significado, né, dessa vida. A gente está aqui, então a gente faz o que consegue com as possibilidades que nos foram dadas nesse momento. Mas é uma grande mensagem que você traz aqui, porque muitas vezes a gente tem N possibilidades, mas a gente não está explorando todas essas possibilidades, né? E aí, quando alguém tem menos e usa todas as possibilidades que tem para conseguir conquistar as coisas, é muito bonito de ver e motiva a gente, né, a levantar da poltrona e fazer algo pela vida, seja nessa questão física ou seja em outras situações. Mas é muito bonito também o que você está fazendo de levantar essa bandeira da doação de órgãos. Então, você é uma excelente imagem de que as pessoas podem realmente ter uma vida plena. E se não fosse esse pulmão que você recebeu, essa vida não estaria acontecendo. Com certeza. Então, que outras doações, outros doadores possam se levantar, porque, né, a gente pode dar vida mesmo não tendo mais. Então, isso é fundamental. Assim, a gente costuma dizer que o transplante é eu acho que é a única situação que depende da sociedade para acontecer. Sim. Não adianta ter os remédios mais avançados, as tecnologias mais novas, os hospitais mais bem preparados, se não tiver uma doação. Olha, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus abençoe todas as novas competições aí e o resultado delas, não só em medalhas ou pontuações, mas também nessa imagem tão positiva que você passa. E muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui. Obrigada eu pela oportunidade, pelo espaço de falar sobre esse assunto que é tão importante, né, para a nossa sociedade, para que mais vidas renasçam, assim como a minha renasceu. Muito bom.
Começamos bem esses programas inéditos de 2022, hein? E a semana também está só começando. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.